Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 15 de janeiro. Mais uma noite de pânico no estado do Ceará. Suspeitos incendiaram um ônibus na região metropolitana de Fortaleza, além de tentarem instalar uma bomba em um túnel na capital. Desde o dia 2 de janeiro, já ocorreram 204 ataques criminosos em pelo menos 46 cidades. O governo do Ceará agora prevê o pagamento de um valor de até R$30 mil para quem fornecer informações que possam levar à prisão de autores de ataques no estado. O Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. O presidente Jair Bolsonaro comanda nova reunião ministerial nesta terça-feira. De acordo com a Casa Civil, a tendência é que, após o encontro, o presidente assine o decreto que facilita a posse de armas. O ministro do Meio Ambiente garante que o Brasil vai permanecer no Acordo de Paris para mudanças climáticas. Ricardo Salles reforçou que o pacto pode trazer recursos e que Bolsonaro concordou com a posição. Receita Federal libera hoje consulta para lote residual. Informações com Fernando Martins. Mais de 250 mil contribuintes terão acesso ao crédito nesta terça-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeita a proposta de senador para reabrir o governo por 3 semanas. Natasha Mazzaro. Com a decisão do presidente norte-americano, a paralisação parcial do governo completa 25 dias nesta terça-feira. O Parlamento britânico vota hoje acordo do Brexit. A proposta da premier Theresa May não deve ser aprovada e ela terá 3 dias para apresentar um plano B. Mais um ataque à faca é registrado na Europa, desta vez na Polônia. Informações com Vitor Moraes. Preso por 5 anos, homem mata prefeito de uma cidade da Polônia na frente de 100 pessoas. Esses são os destaques do Jornal da Manhã, segunda edição, que começa agora. O presidente Jair Bolsonaro diz que vai ao Fórum Econômico Mundial em Davos apresentar um Brasil diferente e livre da corrupção. Destaque do repórter Vitor Brown. O presidente Jair Bolsonaro prometeu nesta segunda-feira apresentar um Brasil diferente durante o Fórum Econômico Mundial, que acontece na semana que vem na Suíça. Em uma imagem publicada no Twitter, com tradução para o inglês, Bolsonaro disse que está confiante e feliz com a grande oportunidade de mostrar um Brasil diferente, livre das amarras ideológicas e da corrupção generalizada. Afirma ainda que vai mostrar o desejo de fazer comércio com o mundo todo, prezando pela liberdade econômica, acordos bilaterais e saúde fiscal. Completa dizendo que, com esses pilares, o Brasil caminhará na direção do pleno emprego e da prosperidade e que espera trazer boas experiências e avanços ao nosso país. Bolsonaro deve embarcar para Davos no próximo domingo e o encontro começa na segunda-feira. Junto com ele, viajam os ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, Paulo Guedes, da Economia, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores e o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Além dos presidentes e líderes mundiais, devem comparecer também representantes de mais de 1.000 empresas internacionais, além de organizações não governamentais e entidades estrangeiras. O tema do fórum esse ano é Globalização 4.0, moldando uma arquitetura global na era da 4ª Revolução Industrial. Será a primeira viagem internacional de Bolsonaro desde que assumiu a presidência e a primeira vez em que o vice dele, o general Hamilton Mourão, assumirá como presidente em exercício. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, diz que Jair Bolsonaro concorda em manter o país no Acordo de Paris. Reportagem de Vitória Abel. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou nesta segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro concordou com a permanência do Brasil no Acordo de Paris. Salles esteve em um evento com empresários do setor imobiliário na sede do Secov, sindicato patronal da categoria. Em coletiva de imprensa, o ministro declarou que há pontos importantes no acordo que devem ser valorizados. O tema do Acordo do Clima, ele é um tema que foi conversado já entre nós e nós chegamos de um certo consenso de que, por hora, vamos manter a nossa participação, até porque há pontos importantes no acordo
que a gente quer valorizar, inclusive aqueles que trazem recursos ou podem trazer recursos financeiros para o país, e há pontos mais sensíveis que dizem respeito à transformação de princípios ou valores ou ideias na legislação nacional. O presidente concordou, claro. O ministro, no entanto, entende que questões como restrições a gerenciamento de território e a políticas públicas devem ser olhadas com cuidado para que o Brasil preserve sua autonomia e interesse na área. Questionado sobre a possibilidade de enfrentar mais resistências ao acordo dentro do governo, Salles declarou que todo o governo tem opiniões divergentes, mas que as equipes têm conversado e agirão em conjunto. Para o secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittel, a decisão de permanecer no Acordo de Paris pode significar o início de uma transformação na postura do governo com relação ao entendimento sobre mudanças climáticas. Talvez, finalmente, a gente esteja vendo, começando a ser afastado do governo um certo discurso negacionista, de colocava em xeque se as mudanças climáticas existiam e eram causadas por ações humanas. Só que ainda falta compreender que ele já é lei aqui no Brasil. Desde 5 de junho de 2017, quando um decreto assinado pelo presidente Temer incorporou o acordo ao arcabouço jurídico nacional. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defende uma proximidade e uma relação aberta com o setor privado para atingir metas e mencionou que pretende acelerar a concessão de parques nacionais. Salles ainda quer trabalhar na desoneração de empresas de reciclagem, pensando no aumento da coleta seletiva no país. Uma das principais prioridades da pasta, segundo o ministro, também serão as pautas urbanas de meio ambiente, como o investimento maciço em saneamento básico e despoluição de rios. Ricardo Salles ainda fez uma defesa à floresta amazônica e disse que a pasta não deixará de trabalhar pela proteção da mata. O governo começa a cumprir hoje uma das principais promessas de campanha, facilitar a posse de armas. Sobre esse assunto, vamos a Brasília conversar com Luciana Verdolim. Bom dia, Verdolim. Bom dia, Nicole. Bom dia também aos ouvintes. Vale lembrar que desde o primeiro dia de governo, o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a anunciar, assinar esse decreto que vai ser feito daqui a pouco no Palácio do Planalto, inclusive numa solenidade que vai contar com a presença da chamada bancada da bala. Desde ontem a gente já está sabendo dessa possibilidade de solenidade, mas ela só foi confirmada agora há pouco aqui pela assessoria de comunicação. Nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro está apresentando o texto aos demais ministros do governo. Está tendo a terceira reunião ministerial do ano e ele está apresentando o texto, está pedindo, inclusive, que os ministros saiam em defesa das medidas. Na semana passada, ele já tinha avisado que é importante que todo o governo tenha um discurso unificado de defesa das ações da administração federal, de defesa principalmente das promessas de campanha de Bolsonaro. E que nesse momento inicial, o objetivo era exatamente isso, cumprir promessas que haviam sido feitas na campanha. É bom a gente lembrar que é só a posse da arma, é só o direito de comprar a arma de fogo. Vai continuar proibido transitar, carregar a arma de fogo. Se a expectativa, inclusive, é de que o presidente Jair Bolsonaro proponha medidas, alterações que precisem passar pelo Congresso Nacional envolvendo o porte de arma. Mas, nesse momento, o decreto é uma prerrogativa da Presidência da República, não precisa do aval de deputados e senadores e começa a valer imediatamente. Então, o que vai ficar mais fácil? Comprar arma de fogo. A Polícia Federal, por exemplo, que até hoje, o que a Polícia Federal fazia? Ela analisava, eu preciso da arma por conta disso, por conta daquilo. Era a Polícia Federal quem dava a palavra final. A ideia é fazer o seguinte, ter que apresentar uma série de documentos. A partir do momento em que você apresente esses documentos, a Polícia Federal não poderia barrar por qualquer tipo de motivo. Então, assim, é facilitar a posse de armas para o cidadão. Mantém-se aqueles pré-requisitos, não ter antecedente criminal, ser maior de idade. Então, vai simplificar, não vai abrir totalmente a possibilidade de se comprar, não vai ser qualquer esquina você compra uma arma, só simplificar
a concessão dessa arma de fogo, principalmente naquelas regiões mais violentas. Todas as capitais brasileiras estariam incluídas. Quem tem um comércio poderia comprar arma de fogo. Quem mora em área rural também vai ganhar esse direito. Então, as regras propriamente ditas, a gente vai conhecer daqui a pouquinho, às 11 da manhã. E Verdolim, a respeito dessa reunião ministerial, é a terceira, em 2 semanas, desde que o presidente Jair Bolsonaro tomou posse. A gente sabe que o governo quer anunciar medidas aí até os 100 primeiros dias do governo, o que completa em abril. Nessa reunião ministerial, tem algum assunto que será tratado além da posse de armas? A avaliação que se faz é de que é preciso avançar na questão da reforma da Previdência, mas esse questionamento, essas propostas, elas estão sendo encaminhadas e vão ser, sim, discutidas em todo o governo. Mas o presidente Bolsonaro também está se preparando para a viagem que ele vai fazer a Davos na semana que vem, para participar do Fórum Econômico Mundial, como o Vitor até já explicou para a gente. Então, assim, nesse momento, há sim outras questões que vão ser discutidas. Na reunião de hoje, o principal objetivo é apresentar a questão da posse de armas, para que os ministros eles saibam se tiver crítica, se ele for criticado, se ele for questionado em algum lugar sobre esse decreto, o ministro vai ter a possibilidade de defender o posicionamento do governo. Tem várias outras questões, mas a expectativa é de que hoje só seja anunciada mesmo a questão da posse de armas. Até o final do mês, até o retorno do Congresso Nacional, a gente deve ter a proposta de reforma da Previdência e o ministro Sérgio Moro da Justiça também está preparando um pacote de medidas que vão ser encaminhadas ao Congresso Nacional para reduzir a impunidade, para aumentar o rigor aí nas prisões, o rigor legislativo e também para combater a corrupção. Pacote polêmico que vai enfrentar uma grande resistência no Congresso Nacional. Obrigada, Luciana, pelas suas informações e um bom trabalho para você. Para vocês também. O governo cogita realizar ampla campanha publicitária para ajudar na aprovação da reforma da Previdência. Um dos objetivos é informar a população sobre a necessidade das mudanças. Outro, ganhar apoio popular à proposta para fazer frente a eventuais resistências de congressistas. Os estrategistas de comunicação do governo consideram insuficiente o uso de redes sociais nessa tarefa. Apesar da crise que afetou as grandes redes de livrarias, o mercado editorial registra leve alta em 2018. Os números finais não estão disponíveis, mas consultoria especializada garante que houve crescimento do faturamento. Esse crescimento foi pequeno, principalmente após descontada a inflação, e acabou afetado principalmente pela recuperação judicial das 2 maiores redes de livrarias do país. Não fosse isso, o crescimento do mercado editorial chegaria a 10%, segundo estimativas. Polícia de Mato Grosso perdeu quase metade das viaturas nos últimos meses por falta de pagamento das locadoras dos veículos. A Secretaria da Segurança Pública confirmou que 45% das viaturas da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros foram desativadas por falta de pagamento. A dívida com as locadoras é de 90 dias e chega a 13 milhões de reais. O Estado ainda deve 6 milhões de reais pelo combustível usados nos veículos. O Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, diz que o Ministério Público pode fazer denúncia sem que Queiroz e Flávio Bolsonaro prestem depoimentos. Informações vêm do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. O ex-PM e ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz pode ser denunciado à Justiça, mesmo que não seja interrogado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A declaração foi dada nesta segunda-feira pelo Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado, Eduardo Gussen. O MP já convocou o Queiroz 2 vezes, mas ele não compareceu para explicar a tal movimentação atípica em contas bancárias detectada pelo COAF, mais de R$1.200.000. Em ambas as vezes, Queiroz alegou problemas de saúde. Na semana passada,
A esposa e as filhas também não compareceram à convocação do Ministério Público. Disseram que estavam prestando assistência a Fabrício Queiroz, que esteve internado até recentemente em São Paulo, no Albert Einstein, onde fez uma cirurgia para a retirada de um tumor. Eduardo Gussen frisou que os interrogatórios, as oitivas, são apenas mero protocolo para que o acusado ou o investigado apresente a sua tese de defesa. No entanto, o procurador-geral Eduardo Gussen destacou que as provas existentes, com base em informações do COAF, interrogatórios e delações, já são bastante consistentes e robustas para, se necessário, se oferecer a denúncia sem interrogar Fabrício Queiroz. Ela, nesse caso específico, ela contribui mais para que eles apresentem a versão deles, para que eles apresentem até mesmo uma tese defensiva, porque o Ministério Público trabalha com um conjunto probatório e, acima de tudo, busca a verdade real dos fatos. E nesse processo, nesse caso específico, a prova documental é uma prova muito consistente. Em entrevistas, Fabrício Queiroz se defendeu dizendo que o dinheiro que passou pela sua conta era resultado de rolos, ou seja, de compra e venda de veículos entre os anos de 2017 e 2018. Do Rio, Rodrigo Viega. Presidente dos Estados Unidos elogia Jair Bolsonaro e o chama de Donald Trump da América do Sul. O comentário teve críticas de Nicolás Maduro, que chamou o presidente do Brasil de Hitler dos tempos modernos. Afonso Marangoni. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou Jair Bolsonaro nesta segunda-feira em um evento com fazendeiros e agropecuaristas na cidade de Nova Orleans. No discurso, Trump classificou o brasileiro como grande líder. O mandatário norte-americano ainda se mostrou feliz com a comparação que está sendo feita entre os dois. Beef has been shipped to Brazil for the first time since 2003. They're going to have a great new leader. They say he's the Donald Trump of South America. Do you believe that? And he's happy with that. O republicano afirmou: dizem que ele é o Donald Trump da América do Sul, acreditam? Segundo Trump, o presidente Jair Bolsonaro também está contente com a associação. No mesmo dia em que Bolsonaro foi enaltecido por Trump, o venezuelano Nicolás Maduro classificou o brasileiro como Hitler dos tempos modernos. O chavista disse que o presidente brasileiro não tem coragem e decisão própria porque é uma marionete. Aí temos a Brasil en manos de un fascista. Bolsonaro es Hitler en tiempos modernos. Lo es. Lo que no tiene coraje ni decisión propia, porque es un títere, un pelele de grupos de sectas. Maduro ainda declarou que deixa o tema Bolsonaro para o povo brasileiro, que se encarregará dele. Na semana passada, o venezuelano já havia classificado o presidente brasileiro como um fascista contaminado pela direita venezuelana. O Palácio do Planalto e o Itamaraty não comentaram nem as declarações de Maduro, nem as de Trump. Após os últimos apelos da primeira-ministra Theresa May, ocorre hoje a votação do plano da separação da União Europeia. Direto de Londres, quem traz a informação é o Ulisses Neto. Todos que acompanham o Jornal da Manhã, os britânicos vivem hoje um clima de final de Copa do Mundo, com a diferença de que o resultado da partida já é amplamente esperado por todo mundo e seja qual for o placar final, o país vai sair perdendo. Mesmo assim, não se fala de outro assunto por aqui hoje, a população irá acompanhar de perto a votação do plano de separação da União Europeia, hoje na Câmara dos Comuns, marcada para as 5 da tarde no horário de Brasília, 7 da noite aqui em Londres. Theresa May fez ontem seu último apelo aos parlamentares. But when the history books are written, people will look at the decision. People will look at
the decision of this House tomorrow and ask. Quando os livros de história forem escritos, as pessoas vão olhar para a decisão desta casa e perguntar: nós cumprimos a decisão tomada pelo voto de deixar a União Europeia ou decepcionamos a população? Foi o que disse a primeira-ministra. Apesar do apelo, a expectativa é de que Theresa May sofra uma derrota humilhante na noite de hoje e a partir disso ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Em tese, May terá mais 3 sessões parlamentares para apresentar um plano B, embora já esteja claro há muito tempo que o acordo firmado com a Europa não vai ser aprovado. May nunca deu pistas de que tem uma carta guardada na manga. O líder da oposição, Jeremy Corbyn, promete apresentar um voto de desconfiança contra o governo já nas próximas horas. Ele quer uma eleição geral para formar um novo parlamento depois da iminente derrota de Theresa May. Porém, pouca gente acredita que os trabalhistas conseguiriam fazer uma negociação melhor com a União Europeia, porque claramente o governo britânico está num beco sem saída. Os burocratas europeus não têm a menor chance de facilitar, não têm a menor intenção de facilitar as coisas para o Reino Unido, porque essa experiência, né, esse pequeno experimento que os britânicos estão fazendo de deixar a União Europeia não pode dar certo do ponto de vista dos burocratas, né, da União Europeia. Seria uma tragédia para o bloco se outros países começassem a seguir o Reino Unido, então não há facilidade nenhuma para o lado dos britânicos nesta negociação. E seja qual for o desenrolar dos fatos nas próximas horas, cresceram muito também as chances dos britânicos pedirem mais tempo para os europeus. E assim a separação prevista para o dia 29 de março, que era dada como certa, já não é mais tão garantida assim, porque ninguém quer um divórcio sem acordo. Seria o pior cenário possível para a economia britânica. A movimentação para um segundo referendo também segue intensa e nada mais é considerado inviável. O Brexit segue hoje tão indefinido quando estava 2 anos e meio atrás, logo após a votação. Tiago. Cesare Battisti é preso na Bolívia e cumpre pena em presídio no sul da Itália. Reportagem de Matheus Meirelles. Capturado na Bolívia após quase 40 anos foragido, Cesare Battisti inicia o cumprimento da pena em presídio na ilha de Sardenha, no sul da Itália. O terrorista foi levado para a cadeia de Oristano. O local foi aberto em 2012 e abriga 266 detentos, entre terroristas, membros de máfias e condenados por crimes comuns. Inicialmente, o italiano iria para a prisão de Rebibbia, na zona urbana de Roma, mas por questão de segurança, o governo da Itália decidiu mudar de estratégia. Condenado à prisão perpétua por 4 assassinatos nos anos de 1970, Battisti foi recebido no aeroporto de Ciampino, em Roma, pelos ministros do Interior, Matteo Salvini, e da Justiça, Alfonso Bonafede, que comemoraram o fim da busca pelo terrorista. A primeira ítalo-brasileira a ser eleita para uma vaga no parlamento italiano, Renata Bueno, que cumpriu o mandato entre 2013 e 2018, destaca as melhorias nas relações entre os dois países após o caso Battisti. Eu, enquanto deputada, desde 2013 a 2018, acabei passando um período de um pouco de estremecimento entre a relação entre os dois países, né, entre o Brasil e a Itália. Mas a gente espera que agora, com a pedra em cima deste assunto de Cesare Battisti e também de Henrique Pisolato, que foi um assunto muito mais rápido, mas também foi uma extradição complexa, né, que aconteceu entre os dois países, esperamos realmente que tenham boas relações. O governo da Itália agora, que sofreu uma mudança drástica no ano passado, tem tido muita amizade com o novo governo no Brasil. Renata Bueno afirma que o fim das discussões envolvendo o caso devem fomentar as relações com investidores e universidades entre os dois países. Cesare Battisti ficará totalmente isolado durante 6 meses em uma ala do presídio de Oristano destinada para condenados por terrorismo. Juristas italianos agora discutem se ele tem direito a saídas por curtos períodos após 10 anos de cumprimento da pena e a revisão da sentença após 25 anos, benefícios previstos na legislação da Itália desde 1991. Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Jovem Pan News.
Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz, todos os dias, 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais assuntos da política com o Joel Pinheiro e com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro. Com esse time não tem frescura, a gente não alisa. Se não gosta, fala mesmo. A gênese já foi mal formulada. Isso é uma questão até de justiça, mas não vai resolver o problema. Algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E se você quiser assistir o programa, basta acessar o nosso canal do YouTube, Jovem Pan 3 em 1. Não esqueça de se inscrever. Ei você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. Uma figura bastante emblemática, proeminente na... Cheias dessas pérolas, né? 9 mil mortes. Eles nunca cumprem o período total. Ele só pensa nos próprios interesses. Então chegou um governo aprisionado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não esqueça de se inscrever lá. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta. Agora são 10h30 da manhã e a gente vai para Marginal Pinheiros, onde está o repórter Tiago Muniz, aguardando o pronunciamento do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, sobre o viaduto que cedeu na região em novembro. Bom dia, Tiago. Quais são as informações que você tem? Bom dia, Nicole. Bom dia a todos. Eu falo aqui do canteiro de obras, pertinho da Ponte do Jaguaré, no viaduto que cedeu no dia 15 de novembro. E a primeira informação que a gente pode verificar, dá para constatar bem no caráter visual, até quem nos acompanha por imagens pode observar bem que na parte de baixo do viaduto, ali onde estão trabalhando alguns funcionários, alguns operários, aquele pilar já está bem mais concretado. Que a prefeitura trabalha nesse momento, a empresa contratada, eles estão trabalhando justamente num reforço dessa base. Esse foi o principal alvo aí de atuação das equipes. A gente observa então, na parte de baixo, esse pilar já mais concretado, já com uma estrutura diferente, ainda que haja a presença dos macacos hidráulicos, dos pontos de suporte por ali, a gente observa o pilar bem mais estruturado em relação à nossa última visita, há aproximadamente um mês. Ao mesmo tempo, na parte de cima da ponte, que já está nivelada, a gente observa a máquina que está injetando o concreto. Ela já estava aqui há algum tempo, foi utilizada ainda no ano passado,
voltou para cá e agora faz esse processo. A gente aguarda para saber se o prefeito Bruno Covas vai dar alguma novidade em relação ao prazo ou ao andamento da obra. Oficialmente, o compromisso hoje aqui é uma vistoria. O prefeito estará acompanhado dos secretários municipais de Mobilidade e Transportes, Edson Caran, e de Infraestrutura Urbana e Obras, Vitor Ali. Os dois secretários já estão por aqui, inclusive. O prefeito deve chegar na área por volta das 11 da manhã. Prefeito Bruno Covas, que já teve agendas hoje. A gente lembra até que ele promoveu recentemente, nas últimas horas, mais mudanças no secretariado. Ele demitiu o secretário municipal de Cultura e substituiu por Alei Youssef. Alei Youssef é o novo secretário de Cultura do município de São Paulo. Ele também empossou Carlos Bezerra Júnior como novo secretário de Esportes e acomodou o ex-deputado e candidato derrotado ao Senado, Ricardo Trípoli, numa secretaria de Relações da Prefeitura com o governo federal. Então, ele realizou essa reforma e agora ele está aqui para prestigiar, para fazer a vistoria numa outra reforma, mas agora efetivamente do viaduto que cedeu no dia 15 de novembro. A gente lembra que o incidente aconteceu na madrugada do dia 15, felizmente passavam poucos veículos por aqui, 5 carros ficaram severamente danificados, apesar disso ninguém ficou gravemente ferido. Esse caso forçou aí o fechamento da pista expressa da Marginal do Pinheiros por quase toda a extensão. Aí aos poucos a CT foi liberando partes da Marginal e o trecho que está bloqueado agora é só o trecho mais próximo mesmo ao viaduto que dá acesso à rodovia Castelo Branco. Agora o motorista, esse acesso era importante porque ele era um acesso bem direto para a rodovia Castelo Branco a partir da zona sul de São Paulo, ou mesmo quem saía da região da Paulista, até da região central, dependendo de onde estivesse, já vinha direto e pegava o acesso para Castelo Branco. Agora o motorista ele é obrigado a ir pela Marginal do Tietê e aí sim ele consegue acessar a Castelo. Esse incidente também chamou a atenção para a questão da manutenção de pontes e viadutos na capital paulista e inclusive a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras deve aí esquematizar como uma empresa, quais empresas devem efetivamente fazer as vistorias para detectar a necessidade de reformas, porque essa ponte aqui, esse viaduto, ele foi alvo de um imbróglio, porque não se sabia direito quem que deveria cuidar dessa estrutura, se era o DR, se era a prefeitura. O projeto estrutural do viaduto ficou perdido um bom tempo até ter sido encontrado num depósito, num galpão jogado em meio a outros documentos que pertenciam ao Departamento de Estradas e Rodagem. Então, esse incidente acabou despertando a necessidade de se verificar. Aliás, não é a primeira vez, né, Nicole, que uma ponte em São Paulo sofre com problemas e aí a gente tem toda uma mobilização e depois os casos acabam caindo um pouco no esquecimento. Tomara que não seja o caso desse. Pelo menos nesse momento o prefeito Bruno Covas, ele se dirige hoje aqui para vistoriar a situação e nós talvez tenhamos mais informações sobre como está também toda essa sequência de vistorias. Da zona oeste de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. Nicole. Tiago, como você disse, né, a diferença para quem nos acompanha por imagens é grande. A gente lembra que esse viaduto cedeu cerca de 2 metros, né? Formou um degrau ali por cerca de 2 metros. E qual foi o prazo que o governo deu? Foi em torno de 6 meses, né? Esse prazo será que permanece agora? 5 meses, Nicole, a partir de dezembro, ou seja, nós teremos aí em maio o prazo inicial. Por enquanto, esse é o prazo que se trabalha, que a prefeitura diz ser necessário. O contrato emergencial para a realização dessa obra foi estipulado em 6 meses, mas porque esse é o prazo máximo pelo qual um contrato emergencial pode ser feito pela administração municipal com uma empresa. Mas, no fim do ano passado, houve uma entrevista coletiva em que foi divulgado um prazo de 5 meses. Então, para maio, a interdição prevista
Vamos aguardar, vamos ver se há alguma novidade daqui ao longo da manhã de hoje. Obrigada, Thiago, pelas suas informações. Governador de São Paulo, João Dória, anuncia a intenção de privatizar todos os presídios, portos e aeroportos de São Paulo. Marcelo Matos. O governador João Dória irá apresentar no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, na próxima semana, o modelo de privatizações de São Paulo. Governo integrado, governo federal e os governos estaduais com o mesmo sentimento, as mesmas posições, diferentemente dos governos do atraso, que acha que privatizar é ruim, que acha que a economia liberal é inadequada. Eu tenho uma posição diferente, o Eduardo também. Nós queremos gerar empregos, gerar oportunidades para os brasileiros. Nós não queremos assistencialismo. Proteger os mais pobres é oferecer emprego e oportunidade de vida a eles. Não é a assistência eterna e a dependência permanente. É dar a oportunidade do trabalho. É isso que traz dignidade ao cidadão e às suas famílias. Ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também do PSDB, Dória descartou guerra fiscal entre os estados e prometeu um amplo plano de privatizações, portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias e também presídios no estado de São Paulo. Nós vamos fazer o programa de privatização dos presídios através de PPP, parceria público-privada, para todos os presídios, inclusive aqueles que estão sendo construídos pelo governo do estado e que serão geridos e administrados pelo setor privado. Todos. E os novos presídios que serão construídos, além desses que estão em obras, igualmente serão colocados sob controle do setor privado, sendo que os novos presídios serão objeto de investimento privado, investimento e operacionalização. Os presídios atuais, eles serão concluídos pelo governo do estado, as obras já estão definidas, estão em curso e a partir da sua entrega serão administrados pelo setor privado, com mais eficiência e mais competência do que o setor público faz. O modelo envolve 11 presídios no interior do estado que estão em reforma e passarão a operar no regime de PPP. Esse modelo cumpre o previsto em lei para que os condenados trabalhem para bancar despesas da detenção. O setor privado receberá de acordo com o número de presos. Bandidos incendeiam ônibus na 13ª noite seguida de ataques no Ceará. Quem traz as informações é o repórter da Jovem Pan News Fortaleza, Thiago Lima. Bom dia, Thiago. Oi, Nicole, bom dia para você e para os nossos ouvintes e internautas. Desde o dia 2 de janeiro, o Ceará vive essa onda de ataques, que já chegaria ao seu 14º dia. Nicole, o secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, conversou com exclusividade aqui para a Jovem Pan News Fortaleza e a gente perguntou para ele sobre se existe um plano de segurança para após a saída das forças nacionais que se encontram aqui no estado do Ceará. Mais de 400 homens da Força Nacional estão aqui no estado para dar segurança com essa onda de ataques. O secretário tergiversou, não respondeu diretamente sobre o plano de ação. Vamos ouvir o que disse André Costa. Tivemos a contratação agora, em janeiro, de maneira emergencial, de mais 373 policiais militares, né? Então já é um efetivo, praticamente o efetivo que a Força Nacional nos enviou, um efetivo já para fazer esse reforço. Na área da segurança, já uma previsão de 1.500 vagas para a Polícia Civil, para a gente melhorar a parte de investigação. Também sendo planejado um reforço dentro do centro penitenciário, né? E a gente vai, com certeza, exercer um maior controle, com mais força, com mais intensidade, com mais vigor dentro dos presídios e também fora deles. Nicole, as forças de segurança devem ficar aqui por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Thiago, e parece que apesar desses 400 homens da Força Nacional, não tá resolvendo muita coisa no sentido de acabar com esses ataques, né? Infelizmente, a gente, como você bem colocou, a gente entrou no 14º dia, ontem foi a 13ª noite de ataques seguidos aí no estado. Como que tá a sensação de segurança para a população? Nicole, ainda segue a sensação de insegurança entre os moradores. Fortaleza tem 2.500.000 habitantes, um comércio muito forte, movimentação, trânsito parado, aquela típica cidade grande mesmo. Mesmo assim, com essa insegurança, a gente percebe nas ruas que a população tem medo de retornar à sua rotina, tem medo de retornar à rotina normalmente. Mas aos poucos, a cidade vai tomando ares
de segurança. Apesar de ser já a 13ª noite de ataques, ontem foi um número bastante reduzido, apenas uma tentativa de incêndio a um ônibus. E aí, aos poucos, a gente vê a população com a presença da Força Nacional das ruas. Existe essa sensação de uma maior segurança, mas, claro, ainda não voltou à normalidade. São mais de 400 homens que circulam pela cidade. Qualquer avenida de Fortaleza, você percebe, é possível ver a presença das viaturas dos homens da Força Nacional. O governador Camilo Santana tem dito que está mantendo um diálogo diário com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para garantir a manutenção dessas forças por mais, pelo menos, 30 dias aqui no estado, Nicole. Tá certo, Thiago. Obrigada pelas suas informações. Um bom trabalho para você. Obrigado. O Ministério Público de Goiás voltou a ouvir João de Deus na tarde da última segunda-feira. Informações de Natasha Mazaro. Nesta segunda-feira, o médium João de Deus prestou um novo depoimento ao Ministério Público de Goiás. Ele foi ouvido no Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia, onde está preso desde o dia 16 de dezembro. Essa foi a segunda vez que João de Deus se encontrou com os promotores que integram a Força-Tarefa para esclarecer as acusações de crimes sexuais atribuídos a ele por mulheres que frequentaram a casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. O interrogatório poderá ser usado para reunir informações para uma outra denúncia que o órgão pretende apresentar nos próximos dias. Todas as vezes em que o médium foi ouvido, ele negou que tenha praticado qualquer crime. Na semana passada, a Justiça Goiana aceitou a denúncia feita pelo MP do Estado e João de Deus tornou-se réu pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual. Ele e a esposa também foram indiciados pela Polícia Civil por posse ilegal de armas. Na sexta-feira, a defesa do médium protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de desistência do habeas corpus. De acordo com um dos advogados que defende João de Deus, a desistência foi uma estratégia processual, já que a equipe vai aguardar o julgamento de outro pedido de soltura protocolado no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Governadores João Dória, de São Paulo, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, unificam um discurso em torno das reformas e privatizações em infraestrutura para a retomada da economia. Os dois únicos vitoriosos do PSDB nas eleições estaduais também articulam o futuro do partido após o fraco resultado nas eleições de 2018. O governador gaúcho defendeu projetos em parceria com o setor privado e o fim da burocracia para os licenciamentos ambientais. Em São Paulo, para a abertura da Couro Moda nesta segunda-feira, Eduardo Leite destacou que o custo tributário prejudica empresários e o ambiente de negócios no país. Nós temos a sustentação por parte de quem empreende de uma máquina pesada, de um governo gastador que gasta mal os seus recursos. E daí se torna especialmente importante que estejamos unidos em torno das reformas estruturantes do nosso país, que não são reformas do governo federal, são reformas do Brasil. Eduardo Leite afirmou que Dória, pela importância de São Paulo, lidera os demais governadores no apoio à agenda das reformas da Previdência e tributária. O governador paulista, João Dória, descartou apostar na redução de impostos ou outros incentivos do tipo para atrair novas empresas. O que nós vamos fazer é cumprir as nossas obrigações de forma correta. Avaliar certas questões de redução de impostos, sempre com contrapartidas. Jamais para fazer guerra fiscal, jamais para prejudicar o investimento industrial feito em outros estados brasileiros. Após a abertura da Couro Moda, o governador de São Paulo recebeu Eduardo Leite para um almoço no Palácio dos Bandeirantes. Na semana passada, Dória esteve com Geraldo Alckmin, presidente nacional do PSDB, num momento de articulações políticas em torno do futuro da legenda. Sessão de drones para a Força Aérea Brasileira marca fim de programa da Polícia Federal. Daniel Lian traz a informação. A cessão de drones comprados pela Polícia Federal à Força Aérea Brasileira marca o fim de um projeto que custou 150 milhões de reais aos cofres públicos e tinha como objetivo dinamizar o combate ao contrabando e a ação de traficantes nas fronteiras do país. 2 veículos aéreos não tripulados, conhecidos como VANTs, comprados em 2009, foram transferidos sem chamar a atenção.
O custo do programa envolveu, além de manutenção dos aparelhos, o treinamento de equipes especializadas que inclusive viajaram ao exterior a fim de aprender a manusear os equipamentos. A mudança marca o abandono da proposta inicial, que tinha como finalidade elevar a capacidade de investigação contra o tráfico de drogas e o contrabando, principalmente nas regiões fronteiriças. O uso dos drones evitava que agentes fossem colocados em risco durante as diligências. O encerramento é visto como um duro golpe nas atividades de investigação da PF, embora a instituição não admita oficialmente. Os vans estão parados e parcialmente desmontados em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. A presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado, Bibiana Orsi, aponta que a vigilância ficará enfraquecida com a transferência. Foram investidos milhões do Ministério da Justiça, da Polícia Federal específico, com a promessa de que nós teríamos esse instrumento, o veículo aéreo não tripulado, para trabalhar combinado com as nossas equipes do lago e as nossas equipes em terra. Ao longo do tempo, pela péssima administração e incompetência de gestores, o projeto foi abandonado. O investimento feito nos equipamentos e nos policiais foi deixado de lado. VANT tem que ser na Polícia Federal, onde ele seja utilizado para o combate do tráfico de drogas, do tráfico de armas e na segurança das fronteiras, não na FAB. Os drones são dotados de câmeras de alta resolução com capacidade de filmar e fotografar à distância, mesmo durante a noite ou com pouca luz. Em nota, a FAB informa que a cessão dos VANTs tem como objetivo a otimização dos recursos envolvendo aspectos logísticos e de manutenção e acrescenta que o acordo foi realizado a pedido da PF e que os drones não serão usados para fins bélicos. Já a Polícia Federal alega que a medida é uma forma de economizar e que as necessidades operacionais da instituição não serão prejudicadas. Mais cedo, a bancada do Jornal da Manhã entrevistou o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e abordaram as perspectivas do governo João Dória. Vamos conferir a primeira parte desse bate-papo. Estamos recebendo nos estúdios o vice-governador de São Paulo e também secretário de governo, Rodrigo Garcia. Governador, bom dia, obrigado sempre pela atenção, pela gentileza e pela visita aqui aos estúdios do Jornal da Manhã. Bom dia, Tiago, bom dia, Vila, bom dia a todos os ouvintes da PAN. É um prazer começar aqui amanhã de terça-feira aqui nos estúdios da Jovem Pan. O senhor teve recentemente aqui no fim do ano, antes de tomar posse, né? E eu me lembro que o senhor já falava sobre essa tentativa de resgatar uma tradição aqui de São Paulo, que é a ligação ferroviária, trem entre São Paulo e as cidades da região metropolitana. De que maneira, governador, é possível destravar isso com parcerias público-privadas? De que forma que isso vai ser destravado? Os jornais, aliás, trazem muitas informações sobre isso hoje. Olha, Tiago, acho que desde o primeiro dia da posse do governador João Dória, nós estamos trabalhando para cumprir os compromissos de campanha do governador Dória. Nós já autorizamos o grupo de trabalho para estudar o trem intercidades, né, que num primeiro momento vai ligar a capital de São Paulo com a cidade de Campinas. O governador esteve em Brasília dialogando com o governo federal, com o ministro da infraestrutura, dos transportes, porque no fundo a rede ferroviária nessa área é do governo federal e o ministro já se colocou à disposição para rapidamente ceder esse espaço para que o estado possa viabilizar o trem intercidades, e nós já montamos o grupo de trabalho para em poucas semanas fechar os estudos e avaliar já o edital de licitação para que ele seja colocado à consulta pública. Então o governador Dória determinou que nos primeiros 6 meses de governo nós possamos fazer todos os esforços para tornar realidade, enfim, esse trem intercidades, que é uma ligação de São Paulo com a principal cidade do interior, que é a cidade de Campinas, assim como vários outros projetos. Nós estamos já desde o primeiro dia trabalhando no enxugamento da máquina administrativa. O governador Dória encaminhou à Assembleia Legislativa a extinção e a fusão de 6 estatais para que a gente enxugue o máximo possível o tamanho do estado, para que os recursos do orçamento possam ser aplicados prioritariamente naquelas áreas que são indelegáveis à iniciativa privada, que é segurança pública, saúde e educação, e aquilo que nós pudermos fazer em parceria com a iniciativa privada, as grandes obras de mobilidade, de infraestrutura, nós tenhamos atratividade através das PPPs. Então, estamos aí há 15 dias, muito trabalho, acordando cedo, dormindo tarde, para tirar do papel todas as ideias do governador João Dória. Justamente sobre isso, vice-governador, a
Ao longo das últimas décadas, São Paulo foi perdendo uma participação no PIB, percentualmente falando, tal, né? De um lado, porque o governo federal teve uma política de descentralização, né, em todos os campos, até na indústria, né, no setor secundário da economia, mas por outro lado, por uma participação um pouco tímida do próprio governo do estado de São Paulo em modernizações, em uma adaptação de São Paulo ao final do século XX e agora no início do século XXI. Como romper com isso? Quer dizer, voltar a São Paulo a ter uma participação maior no PIB e diversificar a economia paulista, que sempre foi, ao longo dos últimos 140 anos, o eixo da economia brasileira. Olha, acho que um olhar estratégico, Vila. São Paulo tem que fazer um plano de ciência e tecnologia, o governador Dória já determinou isso à Secretaria de Desenvolvimento, que vai mostrar para os próximos 40, 50 anos quais os setores da economia de São Paulo que vão continuar sendo estratégicos e agregar valor e agregar riqueza ao estado. São Paulo hoje é o que é, fruto de muitos acertos do passado, da década de 60, de 70, quando nós investimos nas universidades públicas, quando nós investimos na FAPESP, na ciência e na tecnologia, na produção de conhecimento. Agora é hora de rever tudo isso e fazer um plano para os próximos 50 anos, sem esquecer do dia de hoje, sem esquecer do ano que vem, né? Sem esquecer daquilo que é urgente para a população. Então, é o olhar estratégico para São Paulo, né? E eu não tenho dúvida que o investimento nas ciências da vida, nas políticas de saúde pública, no conhecimento, o investimento nas energias renováveis, o investimento na mão de obra qualificada, é isso que vai continuar fazendo São Paulo o estado locomotiva desse país, mas nós precisamos trabalhar hoje para que no futuro a gente colha esses frutos, né? Então, o governador já determinou a área de desenvolvimento econômico, esse plano estratégico de São Paulo, para que a gente continue sendo o estado na vanguarda, na indústria, né, nos serviços, no comércio, mas também com projetos de curto prazo, né? Esse como o trem intercidades e outros projetos que nós estamos trabalhando. E o senhor já está preparado para em abril de 2022 assumir o governo do estado, porque João Dória é candidato a presidente ou não? Olha, Vila, eu estou preparado para ao lado dele fazer um grande governo, né? Nós estamos trabalhando muito, o Dória montou uma grande equipe de governo, né? Pessoas experientes que estão entrosadas para que a gente cumpra esse programa de governo. Eu acho que esses 4 anos é uma grande oportunidade que São Paulo tem de dar um salto de qualidade na gestão e que esse salto possa ser percebido pela sociedade paulista, né? São Paulo tem grandes acertos do passado que precisam ser continuados, mas nós precisamos avançar em relação a alguns projetos importantes para a sociedade. Por exemplo, a área da segurança pública, né? Hoje São Paulo tem indicadores de segurança que fazem inveja para o Brasil, mas a população se sente insegura. Então, o trabalho do governador Dória é justamente para melhorar os indicadores, mas também para melhorar a sensação de segurança pública para quem vive em São Paulo, e isso também como uma forma de atrair investimentos para o estado. Naturalmente, os grandes investidores do mundo olham esses indicadores de segurança pública para tomar a decisão do seu investimento. O chamado ambiente de negócios leva em conta a segurança pública, e o Dória já desde o primeiro dia determinou as equipes de segurança, para o nosso general Campos, que é o secretário de Segurança Pública, ações ostensivas da Polícia Militar junto com a Polícia Civil. Hoje mesmo nós estamos na segunda edição, vivendo a segunda edição da São Paulo Mais Segura. São milhares de policiais nas ruas, mais de 20 mil, em 3.000 pontos do estado de São Paulo, fazendo uma operação de saturação. Isso foi feito no dia 2 de janeiro, está sendo repetido hoje nas cidades paulistas. Tivemos a São Paulo Mais Segura nas rodovias estaduais na semana passada, ou seja, para que a sociedade observe, enfim, não só o trabalho da polícia, mas tenha com isso também uma sensação de segurança melhor. A entrevista na íntegra você confere no canal do YouTube Jovem Pan News. Agora o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta com mais notícias desta terça-feira. Jovem Pan News. Jovem Pan. Oi pessoal, aqui é o Carlos Andreasa. A partir de agora, a partir, portanto, de 2019, eu terei um blog no site da rádio, no site da Jovem Pan. O blog tem o título Tem Método. Eu conto imensamente com a audiência. Vamos aprofundar os temas, discutir cada detalhe, dissecar as notícias, sempre com bom humor, buscando um olhar, um ângulo de análise alternativo, politicamente incorreto, provocador, para botar o dedo na ferida. Vamos com tudo, tem método, conto com vocês. Um beijo a todos. Tchau.
Olá, eu sou Alex Ruff e vou dar uma carona para você durante a nossa programação para cuidar da sua saúde com umas dicas bem legais sobre a utilização correta do ar-condicionado do seu carro. Calor e carro na estrada, ar ligado no turbo e no modo Polo Norte. Bem agradável, não é mesmo? Esse acessório que nos traz tanto conforto durante uma viagem, ele precisa também de cuidados para não se transformar num vilão para a sua saúde. O ar frio é um dos maiores responsáveis pela incidência de doenças respiratórias e também pela propagação de bactérias. O equipamento pode ser um causador de reações alérgicas por causa do ressecamento das mucosas do nariz, predispondo pessoas às infecções ou agravando doenças pré-existentes. A troca de filtro do ar-condicionado deve ser realizada a cada 20 mil quilômetros ou 2 anos, impedindo que as impurezas do ar externo e também daquele que circula internamente na cabine do automóvel cheguem até você. Então fica aí uma dica para evitar que essa umidade excessiva, que causa a proliferação dos fungos, minutos antes de chegar ao seu destino, desligue o equipamento e mantenha a ventilação na velocidade máxima, com o seletor de temperatura no ar quente e saída de ar voltada para os pés ou para as laterais por cerca de uns 2 minutos. Esse processo ajuda a secar o sistema de ar, evitando que a umidade faça a proliferação de micro-organismos prejudiciais para a sua saúde e também da sua família. Uma ótima viagem para você! A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso a um jornalismo de verdade, feito por quem entende do assunto. Esta é a Jovem Pan News. Rede da Informação. Vamos agora ao comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Por que os outros devem trabalhar para pagar pela sua aposentadoria? Há justiça nisso? Não parece mais correto cada um trabalhar e poupar para o seu próprio futuro? Liberdade com responsabilidade. Não pensou no seu futuro? O problema seria seu. Mas claro, o mundo real não é o ideal e nele medidas drásticas assim podem ser inviáveis. Até porque vivemos em sociedade, em democracias, e isso demanda pragmatismo até para salvar a própria liberdade individual ou o que for possível dela. Por outro lado, está claro que a Previdência como a temos, um puro esquema coletivista de pirâmide, em que a aposentadoria de José não guarda qualquer elo com aquilo que ele, de fato, economizou ao longo de sua vida produtiva, não é sustentável, tampouco justa. Uma reforma que caminhe na direção das contas individuais de capitalização se faz, portanto, necessária. Cada um terá que dar a sua cota de sacrifício em nome justamente do coletivo, ou seja, abrir mão de algum privilégio da sua vantagem indevida para que o futuro de todos se torne melhor e viável. Afinal, insistir no modelo atual é matar o futuro do Brasil, carimbar o destino de mediocridade ou mesmo de caos à frente. Por isso, a proposta que o ministro Paulo Guedes tem defendido faz sentido e merece apoio. Estanca a sangria fiscal, traz mais justiça para o sistema, introduz as contas individuais de capitalização, mas faz tudo isso com responsabilidade, cautela e viabilidade política. Não é possível acabar da noite para o dia com o modelo coletivista de hoje, e isso poderia trazer consequências perigosas para a população, inclusive. A Gazeta do Povo publicou uma reportagem essa semana sobre o modelo previdenciário dos países desenvolvidos, e a maioria utiliza justamente um híbrido com contas individuais de capitalização e uma rede de proteção básica coletiva, especialmente para os mais pobres.
é o que parece possível de ser feito. O maior problema é o de transição. As contas individuais são mais justas e também permitem maior sustentabilidade do sistema. Mas a fase de ajuste é custosa e é preciso ter regras também bem definidas nesse começo. A proposta final apresentada levará em conta todos esses critérios, mas, repito, cada um dos grupos afetados terá de compreender a importância de ceder um pouco, aceitar certos sacrifícios para que o amanhã de todos nós, em especial dos nossos filhos e netos, seja melhor. Ou isso, ou a pirâmide virá abaixo com seus pilares de areia, soterrando todos, inclusive os privilegiados de hoje que acham que estão seguros em suas bolhas. 11h02, a gente vai agora ao Rio de Janeiro, ao vivo com Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Quais são seus destaques hoje? Tudo bem, mocinha? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo certo com você? Pelo visto, não tá tão frio no estúdio, né, Nicole? Você não tá nem de blazer hoje, né? Hoje o ar tá desligado. Ah, atendendo os seus apelos, não é isso? Pois é. E você, já derreteu aí no Rio 40 graus? Ô Nicole, deixa eu te dizer, sabia que hoje tá menos quente? Sério? Aí você vai me perguntar quantos graus agora, Viga? Eu tô aqui de frente aqui para um político. Por que eu chamo de político? É um termômetro de rua, né? Que é difícil de acreditar, por isso que eu chamo de político, tá? Ele tá marcando 33 graus. Aí alguém fala, esse cara é doido, tá menos quente. É verdade, tá menos quente. Mas não que não esteja calor, né? Oi? Não que não esteja calor, tá menos quente. Exatamente. Mas continua calor. Não tá naquela ardência, não tá aquela sofrência, aquele maçarico na nuca. Deixa eu até chegar um pouquinho para frente, porque eu tô falando que tá menos quente, é porque eu tava na sombra. Quando eu tava ali no sol, uns 5 minutinhos, o negócio tá ficando estranho e esquisito. Ô, minha cara, Nicole, você ainda não casou, né? Ainda não. Mas você idealiza a sua cerimônia? Claro, com certeza. O que passa pela sua cabeça? Você gostaria de casar onde? Numa fazenda, numa casa de festas, num sítio, num prédio? Não queria fazer casamento? Você gostaria de fazer uma grande viagem nacional ou internacional? O que passa por essa mente fértil? Olha, Vigo, eu confesso que eu sou bem tradicional, viu? Acho que eu vou na igreja mesmo, casar de branco, depois festa com a família, com os amigos e uma viagem internacional, quem sabe, né? Não esquece de me convidar, tá, Nicole? Pode deixar. Você sabe que hoje teve uma cerimônia aqui que é para poucos no Rio de Janeiro, né? Você conhece o DJ Alok, né? Certamente, pelo menos já ouviu falar, né? É verdade, conheço sim. Então, hoje ele casou com uma médica, certo? Que se tornou esposa dele, sabe aos pés de quem, minha cara, Nicole? Do Cristo Redentor, acertei? Exatamente. Ao nascer do sol. Não é pra qualquer um não, viu? Exatamente, é pra poucos, né, Viga? Exatamente. É bênção do Cristo Redentor, de braços abertos para Guanabara. Tomara que abençoando o casal e também a cidade maravilhosa, que continuou com seus problemas econômicos, financeiros, gerenciais, administrativos. Pois bem, as autoridades costumam fazer promessas, não é isso, minha cara Nicole? Mas nem sempre conseguem tirar do papel aquelas promessas ou pelo menos implementar aquilo que vocalizou, verbalizou, não é isso? Então, o prefeito Marcelo Crivella hoje prometeu que em 45 dias vai climatizar quase 300 escolas municipais aqui do Rio de Janeiro. Será que ele vai conseguir? Enfim, eu lembro do próprio Crivella recentemente, quando havia uma onda de tiroteios próximos a escolas públicas municipais. Você deve lembrar dessa história, prometendo comprar um gesso especial dos Estados Unidos, uma espécie de um concreto especial, algum insumo desse para fazer um muro reforçado nas escolas em comunidades carentes do Rio de Janeiro. O que deu essa promessa, minha cara Nicole? Água. Não deu em nada. O próprio Marcelo Crivella tem uma briga tremenda e ferrenha com as empresas de ônibus aqui da cidade para climatizar, para colocar ar-condicionado. Tô precisando de um meu ar-condicionado, então estou daqui para a sombra, tá? Para colocar ar-condicionado nos ônibus coletivos. Mas somente 60% da frota, numa cidade quente e efervescente como o Rio de Janeiro, tem a tal da climatização. E o pior de tudo, que se você entra aqui no ônibus do município do Rio de Janeiro, paga lá
mais de R$4 pela tarifa, embutido nessa tarifa tem um percentual, tem um valor que seria para a climatização, para o investimento na colocação de ar-condicionado nos ônibus. Ou seja, você paga por um serviço que não tem, viu, minha cara Nicole? Então, vamos ficar de olho, vamos ficar bastante atentos. Já que eu estou falando da área educacional, o governador Wilson Witzel, ele está, Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, determinando que em escolas onde há falta de professores para lecionar, para dar as aulas, que seja implementado um regime de horas extras, tá? Além disso, ele está anunciando a criação de 2 escolas militares que vão funcionar no interior do estado do Rio de Janeiro. O Wilson Witzel, o governador do estado do Rio de Janeiro, que andou se notabilizando aí nos últimos dias em eventos públicos, seja no Brasil ou fora do Brasil, fazendo flexões para que todos pudessem ver e acompanhar a sua performance nos exercícios, viu, minha cara Nicole? Que beleza, hein, Viga? O que você acha de ver um governador chegar lá todo empacotado, camisa social, calça social, de repente, vamos lá, vamos mostrar força, vamos mostrar... É melhor mostrar essa performance atuando no governo, certo? Exatamente, a gente quer eficácia no governo. E eu fiquei sabendo também que na cerimônia em que ele participou no BOP, que renderam muitas fotos, né? Essa cerimônia que rendeu muitas fotos, inclusive essa da flexão, ele fez 10 com punho cerrado. Você que frequenta a academia, você sabe que flexão já é difícil para muita gente. Com um punho cerrado é mais difícil ainda, né, Nicole? Também é para poucos, né, Viga? É, para poucos. E com calça social, camisa social, mais difícil ainda, né? Sabe o que ele ganhou de presente lá da turma do BOP, que é a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro? O quê? Um quadro... Aí, a gente tem as imagens. Com Quem nos Mossad, acompanha pelo YouTube... do Mossad lá em Israel, fazendo as flexões. Ele ganhou de presente um quadro, né, com os traços do rosto dele, feitos com projéteis de arma de fogo, minha cara Nicole. Tá certo, Viga. Obrigada pelas suas informações. E um bom dia pra você e cuidado com o sol. Eu tô nesse vai e volta, porque eu não passei o protetor solar. Mas em algum momento eu vou encontrar meu canto aqui, meu repouso, viu, Nicole? Obrigada, Viga. Bom dia. Bom dia. Bom, e do Rio de Janeiro a gente veio agora para São Paulo. Um temporal deixou São Paulo em estado de alerta ontem. O destaque é de Afonso Marangoni. Grande parte da cidade de São Paulo ficou em estado de atenção para alagamentos nesta segunda-feira. A área mais atingida foi a Zona Leste, onde o Rio Verde transbordou na região de Itaquera. Houve queda de granizo nos bairros do Tatuapé, Sapopemba, Vila Formosa e Carrão. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma árvore caiu em cima de um carro na Vila Mariana, Zona Sul, e 2 homens ficaram feridos. O meteorologista Michel Pantera, do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, destaca que mesmo com os temporais, as chuvas estão abaixo da média. Esse último ano a gente veio observando chuvas abaixo da média. Na verdade, o último verão foi o menos chuvoso, né, desde 95, e esse ano 2018 também, vários meses fechados com chuvas abaixo da média. É claro que o mês aí, o ano ainda estão apenas começando, né? Mas essas chuvas, esses temporais nos finais de tarde, são até comuns para essa época do ano. Em Diadema, no ABC Paulista, um raio atingiu um estádio enquanto ocorria um jogo entre Água Santa e Atlético Mineiro pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador Henrique, do Água Santa, passou mal e precisou ser socorrido por uma ambulância e levado para um hospital. Segundo a meteorologista da SOMAR, Maria Clara Sasaki, as condições estão favoráveis para a formação de nuvens carregadas, que tem potencial para descargas elétricas. Além disso, outro fator que contribui bastante para o aumento das trovoadas aqui na cidade de São Paulo é a influência do fenômeno El Niño. Estamos passando por um aquecimento das águas do Oceano Pacífico e este aquecimento favorece também o aquecimento da atmosfera. Com isso, temos uma atmosfera mais instável e mais formação de nuvens carregadas que trazem as descargas elétricas.
Para se proteger de raios, os bombeiros recomendam evitar lugares altos e abertos. Também não é indicado ficar perto de árvores e em pontos de ônibus, por exemplo. Se a chuva com raios acontecer quando estiver dentro de um carro, é importante manter os vidros fechados. Depois dessas chuvas, vamos ver como é que fica a previsão do tempo no dia de hoje com Lívia Fernanda, da Somar Meteorologia. A terça-feira será mais um dia de verão de norte a sul do Brasil, ou seja, muito sol, calor e as pancadas de chuva que vêm especialmente a partir da tarde. Apenas o norte do Brasil e a região sul é que estão sob a influência de áreas de instabilidade, portanto, nestas áreas pode chover a qualquer hora do dia. Há risco de temporais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e do Ceará ao estado do Pará. Enquanto isso, uma massa de ar seco garante um dia de tempo firme e bastante ensolarado em grande parte do Rio de Janeiro, áreas de Minas Gerais, grande parte do Espírito Santo e de Salvador até Recife. A região centro-oeste e o estado de São Paulo tem sol, muito calor e possibilidade de chuva a partir da tarde. Mas não se deve descartar a possibilidade aí de fortes pancadas de chuva nestas áreas, afinal é o verão que vem com um pacote completo. A máxima prevista na cidade de Palmas é de 34 graus, 32 em Belo Horizonte. Na cidade de São Paulo, a previsão é para um dia de muito sol e novamente a chuva a partir da tarde, que não se deve descartar aí forte intensidade em áreas do interior e da região metropolitana. A máxima prevista é de 33 graus na capital paulista e de 32 graus em Cotia. Na quarta-feira também muito calor, máxima prevista de 34 graus na capital paulista e de 31 graus em Santa Isabel. E olha só, a expectativa é que nos próximos dias as temperaturas só aumentem. Quer saber mais da previsão do tempo na sua cidade, em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Lívia Fernanda, da Somar Meteorologia, é com vocês aí nos estúdios da Jovem Pan. Na última segunda-feira, um homem manteve funcionária da ANAC refém por 3 horas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Reportagem de Daniel Lian. Um homem portando uma faca manteve uma funcionária da Agência Nacional de Aviação Civil refém por 3 horas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Jéssica Alana Alves dos Santos foi liberada sem ferimentos após o criminoso negociar com a polícia. Leandro Evangelista Ferreira de Souza, de 31 anos, acabou preso em flagrante por tentativa de homicídio e cárcere privado. Ele tinha deixado a cadeia havia uma semana depois de cumprir pena por roubo. O ataque ocorreu dentro do escritório da ANAC. O local fica ao lado da delegacia do aeroporto. Durante a negociação, Souza ficou com a refém atrás de uma porta e a polícia do outro lado. Ele afirmou que se sentia perseguido e abria apenas uma fresta de vez em quando para falar com os agentes, que destacaram ter sido muito difícil manter uma conversa com o bandido porque ele estava bastante alterado. Uma das reivindicações era falar por telefone com a família, que está na Bahia. Os próprios policiais contataram os parentes, que disseram que ele tem síndrome do pânico. Após um longo tempo, conseguiram convencê-lo a liberar a vítima depois que se acalmou. O delegado Oswaldo Nico Gonçalves, chefe da DECAD, indica que Souza tem transtornos mentais e falou sobre a integração da polícia. Houve uma intensa negociação entre policiais da delegacia do metrô, juntamente com o pessoal do GAT, onde conseguimos neutralizar a ação desse indivíduo, Leandro, que tinha saído da cadeia há pouco tempo, e ele com problemas mentais. Ele achava que policiais da Bahia estavam perseguindo, policiais de São Paulo estavam perseguindo. Ele entrou naquela sala da ANAC e manteve a Jéssica como refém por quase 3 horas. Agindo com eficiência, evitaram um mal maior. Funcionários do aeroporto afirmaram à polícia que o homem estava andando sem rumo pelo terminal há dias e teria tentado embarcar gratuitamente para a Bahia. Concessionárias de telefonia contam com recuperação de tarifas a partir deste ano. Alegam que em 2018 os preços dos serviços subiram abaixo da inflação. E a esperada da retomada da economia deve dar espaço a aumentos maiores. O objetivo final é melhorar as margens de lucro para agrado dos acionistas.
O governo brasileiro faz firme defesa da Operação Lava Jato e do ex-juiz federal Sérgio Moro em ação movida pelo ex-presidente Lula na ONU. O ex-presidente acusa o atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, que proferiu a primeira condenação dele quando juiz, de parcialidade. A defesa enviada ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas afirma que o petista pretende confundir e enganar com as alegações. Considera uma afronta às instituições a alegação de Lula de que é vítima de perseguição política. Obras de Monteiro Lobato passam a ser de domínio público desde 1º de janeiro. A legislação brasileira garante o direito autoral por 70 anos, a contar de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do escritor. Como Lobato faleceu em 1948, clássicos do famoso escritor brasileiro como Reinações de Narizinho e Urupês passam a ser de domínio público. O advogado Ronaldo Lemos, autor de artigo a respeito, ressalta que todo início de ano é tempo de dizer não só Feliz Ano Novo, mas Feliz Domínio Público. E a segunda caixa preta do avião da Lion Air é encontrada na Indonésia. Vitor Moraes. Uma equipe de mergulhadores encontrou a segunda caixa preta do avião da Lion Air, que caiu na costa da Indonésia no dia 29 de outubro do ano passado, matando 189 pessoas. O equipamento estava a 38 metros de profundidade e enterrado a 8 metros sob o solo marinho. A gravação das comunicações da tripulação e as últimas ações dos pilotos vão ajudar os investigadores a entender por que aquela aeronave caiu no mar 13 minutos depois de decolar da capital Jacarta. Segundo informações obtidas depois de ter sido encontrada a primeira caixa preta, uma falha fez com que o sistema automático recebesse leituras erradas nos sensores e jogasse a ponta do avião para baixo numa velocidade de mais de 700 km por hora. A primeira caixa preta foi encontrada logo depois do acidente e mostrou que houve problemas com o velocímetro do avião. Um relatório preliminar do Comitê de Segurança de Transportes da Indonésia focou em questões como a manutenção e o treinamento da companhia aérea, assim como a resposta de um sistema anti-paralisação da Boeing e a recente substituição de um sensor da aeronave, mas ainda não chegou ao motivo da queda. O presidente norte-americano Donald Trump rejeita a proposta de senador para reabertura temporária do governo. Reportagem de Natasha Mazzaro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou a proposta do senador republicano Lindsey Graham de reabrir o governo por 3 semanas. A medida serviria para permitir a retomada das negociações sobre o impasse do financiamento do muro na fronteira com o México. O senador fez o apelo ao presidente para que colocasse fim à paralisação parcial do governo, que completa 25 dias nesta terça-feira. Para Lindsey Graham, se as negociações fracassassem, Trump deveria declarar emergência nacional e conseguir o dinheiro para a construção do muro. O shutdown, como é conhecido, começou no dia 22 de dezembro, devido ao impasse na liberação de recursos. O presidente norte-americano se recusa a aprovar parte do orçamento federal, porque este não inclui recursos de quase 6 bilhões de dólares para a construção do muro na fronteira com o México, uma de suas principais promessas de campanha. Os democratas, que atualmente controlam a Câmara dos Representantes, discordam da proposta e se recusam a prosseguir com as negociações até que o governo seja reaberto. Com o impasse, 1/4 do governo federal está sem funcionar e 800 mil servidores públicos estão com salários atrasados. E ainda nesta segunda-feira, Donald Trump assegurou que nunca trabalhou para a Rússia. A declaração foi dada após o jornal The New York Times revelar que o FBI abriu uma investigação para determinar se o presidente norte-americano agiu em favor da Rússia ao demitir o diretor da agência em 2017. A reportagem afirma que as autoridades investigam se a demissão foi uma ameaça à segurança nacional. Agora nós seguimos com a segunda parte da entrevista que o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, concedeu à Jovem Pan nesta manhã. Entre os diversos assuntos abordados, um dos principais foi a mobilidade urbana, juntamente com a situação das obras no transporte metroviário. Vamos conferir.
Ô, governador, nesse momento, centenas de pessoas estão nos ouvindo paradas no trânsito, principalmente lá na jornalista Roberto Marinho, e olhando aquela estrutura do monotrilho que ainda está parada, não está inaugurada. Era uma obra prometida para a Copa de 2014. Isso se o Morumbi, claro, fosse a abertura da Copa, mas não foi, acabou sendo o estádio do Corinthians. Mas eu pergunto, não é inaceitável para São Paulo ter uma obra tantos anos parada como esse monotrilho, e de que forma, mais uma vez, voltando à mobilidade, destravar essa obra? Olha, Tiago, nós temos 175 obras paradas no estado, já num primeiro levantamento feito pelo governo Dória. O Rodoanel, Trecho Norte, o monotrilho, obras de metrô, a linha 6, a linha da freguesia do Ó, corredores de ônibus, creches paradas no estado todo. Então a prioridade que o governador determinou é que a gente retome essas obras. Então nós temos a equipe de trabalho na secretarias envolvidas focada na retomada dessas obras. Esse mesmo monotrilho ali da Águas Espraiadas, da Roberto Marinho, ele foi objeto de uma concessão ainda no governo Alckmin, né? Que quem levou a linha 5, que é a linha lá que vem da Zona Sul, também tem um compromisso de concluir o monotrilho. O estado ficou a cargo das obras, então nós estamos com as obras retomadas nesse monotrilho, e o secretário Baldi já tem a determinação do governador para que a gente cumpra esse cronograma, e até o final do ano de 2020 nós possamos ter o monotrilho funcionando na rodovia, na Avenida Roberto Marinho. Então isso já foi objeto de uma concessão, né? Final do ano que vem. Final do ano que vem. Esse é o cronograma acertado com a concessionária que ganhou a licitação aí no final de 2017, começo de 2018. Temos um grande desafio, que é a conclusão do trecho do norte do Rodoanel, né? Nós fomos surpreendidos no final do ano passado, ainda na época da transição, com o rompimento dos contratos com as construtoras. Hoje o secretário de Logística, junto com o presidente da Dersa, está focado em fazer a licitação desse trecho norte para que a gente conclua as obras. São 5 trechos e vários deles com 97% de obra, 96% de obra. Então, o que nós vamos demorar mais é para contratar novamente as construtoras, porque a execução da obra ela é rápida, né? Esse trecho do Rodoanel também já foi objeto de concessão. A concessionária no ano de 2018, em janeiro, ganhou a licitação, mas nós não podemos assinar o contrato porque a obra não está pronta, né? Assim como a rodovia do Tamoios, lá no litoral norte, né? Nós temos a chegada ali de São Sebastião, os contornos de São Sebastião, que precisam ter as obras retomadas, ou seja, um foco muito especial na retomada dessas obras, né? Nós precisamos concluir o que foi começado o mais rápido possível, com qualidade, para que a população possa se apropriar desses investimentos públicos. São quase 10 bilhões, Vila, de obras que hoje estão paradas no estado de São Paulo. Isso, o que chamou a atenção nos primeiros atos do governador Dória foi justamente anular alguns atos no final da gestão Márcio França. O senhor disse que uma série de obras estão paradas. O governo recebeu uma herança maldita? Olha, Vila, eu vou dizer que o governo, vou trabalhar em números, né? Recebeu, por exemplo, o menor caixa da história, né? Todos os anos o governo de São Paulo virava com 3 folhas de pagamento em caixa. Esse ano nós viramos com uma folha de pagamento. Então, muito se ventilou que o estado estava em situação equilibrada. São Paulo sempre esteve no azul. Agora a discussão foi o tamanho desse azul. Esse ano, a partir do dia 7 e 8 de janeiro, São Paulo já precisou da arrecadação de janeiro para pagar suas contas. Isso é inédito, né? No ano passado, no ano retrasado, nas transições anteriores do Mário Covas para cá, São Paulo sempre teve uma situação mais confortável do que essa que o governador Dória recebeu do ex-governador França, né? Agora nós estamos aqui para olhar para frente. O governador Dória em nenhum momento pediu para que a gente olhe para trás, faça caça às bruxas. Ele pediu, olha, revisem os contratos com o objetivo de buscar economicidade, revise os convênios com o objetivo de avaliar aquilo que foi feito dentro da legalidade. E o que está sendo cancelado, Vila, são convênios que não tem nenhum formalismo, né? No final do ano, o governo anterior liberou geral, dispensou prefeitos, dispensou entidades assistenciais de apresentação de documentos, no fundo assinaram uma carta de intenção sem cobertura orçamentária, e isso foi feito para todos os convênios do estado, né? Então nós estamos fazendo uma revisão bastante isonômica desses contratos, mas com a ordem do governador de olhar para frente e resolver os problemas, independente da situação que nós encontramos no estado de São Paulo.
Vice-governador, uma grande polêmica que envolve a cidade de São Paulo, sempre envolveu, aliás, desde do governo Serra, pelo menos a gente ouve falar sobre isso, de transformar o Campo de Marte em um parque, porque tem a parte da aeronáutica, tem ainda uma grande área verde lá disponível para a população, mas alguns especialistas em aviação e também outras pessoas que se envolvem nessa discussão dizem que transformar o Campo de Marte em parque, desativar o Campo de Marte é apenas para atender a especulação imobiliária daquela região, vai fazer bem para a especulação imobiliária da região. Como é que o senhor rebate isso e de que forma que o governo de João Dória vai fazer essa transição? Porque precisa de um acordo com a aeronáutica, inclusive, não é isso? Sem dúvida, eu acho que essa é uma discussão já antiga na cidade de São Paulo, né? Já há alguns anos, Thiago, a cidade de São Paulo começa a discutir esses grandes espaços urbanos que ela tem, o Campo de Marte, a própria CEAGESP, né? Que são áreas, enfim, que no passado tiveram um papel mais relevante para a cidade e que hoje aparentemente não se justificam mais. Então o governador Dória esteve em Brasília para reforçar o pedido da cidade de São Paulo para que o Campo de Marte se transforme num parque público, né? Um parque ali da Zona Norte, um parque onde a população vai poder, enfim, usufruir desse parque, né? Ficaria a área dos helicópteros, permaneceria ali no Campo de Marte. Essa é a ideia original. Isso ainda carece de um plano diretor, mas o plano que foi feito ainda pelo prefeito João Dória, que é apoiado pelo prefeito Bruno Covas, é justamente transformar a área da pista do aeroporto, a área da aeronáutica num parque público e a área dos helicópteros permanecer, enfim, ali como uma forma de mostrar que a questão dos helicópteros até agora não trouxe problemas de segurança como trouxe as aeronaves, enfim, que vários acidentes ocorreram nos últimos anos. Então essa é a ideia do Campo de Marte e essa também é a ideia da CEAGESP, para que a gente transfira o entreposto de abastecimento ali da zona oeste da cidade de São Paulo para uma área próxima ao Rodoanel. Ele já tem 4 áreas previstas em manifestações de interesse privado que foram apresentados ao Estado, então o Estado está estudando a melhor dessas 4 áreas para que a gente transforme também a Vila Leopoldina num centro de inovação. Você está do lado da Universidade de São Paulo, do lado do Parque Tecnológico de São Paulo, e a gente possa recuperar aquela área urbana que está bastante degradada. Relembrando que a entrevista na íntegra você confere a qualquer hora no canal Jovem Pan News. A gente vai para mais um rápido intervalo. Jovem Pan News. Jovem Pan. Oi pessoal, aqui é o Carlos Andreasa. A partir de agora, a partir, portanto, de 2019, eu terei um blog no site da rádio, no site da Jovem Pan. O blog tem o título Tem Método. E eu conto imensamente com a audiência. Vamos aprofundar os temas, discutir cada detalhe, dissecar as notícias, sempre com bom humor, buscando um olhar, um ângulo de análise alternativo, politicamente incorreto, provocador, para botar o dedo na ferida. Vamos com tudo, tem método, conto com vocês. Um beijo a todos. Tchau. Olá, eu sou Alex Ruff e vou dar uma carona para você durante a nossa programação para cuidar da sua saúde com umas dicas bem legais sobre a utilização correta do ar-condicionado do seu carro. Calor e carro na estrada, ar ligado no turbo e no modo Polo Norte. Bem agradável, não é mesmo? Esse acessório que nos traz tanto conforto durante uma viagem, ele precisa também de cuidados para não se transformar no vilão para a sua saúde. O ar frio é um dos maiores responsáveis pela incidência de doenças respiratórias e também pela propagação de bactérias. O equipamento pode ser um causador de reações alérgicas por causa do ressecamento das mucosas do nariz, predispondo pessoas às infecções ou agravando doenças pré-existentes. A troca de filtro do ar-condicionado deve ser realizada a cada 20 mil quilômetros ou 2 anos, impedindo que as impurezas do ar externo e também daquele que circula internamente na cabine do automóvel cheguem até você. Então fica aí uma dica para evitar que essa umidade excessiva, que causa a proliferação dos fungos, minutos antes de chegar ao seu destino, desligue o equipamento e mantenha a ventilação na velocidade máxima, com o seletor de temperatura no ar quente e saída de ar voltada para os pés ou para as laterais por cerca de uns 2 minutos. Esse processo ajuda a secar o sistema de ar, evitando que a umidade faça a proliferação de micro-organismos prejudiciais para a sua saúde e também da sua família. Uma ótima viagem para você!
A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso a um jornalismo de verdade, feito por quem entende do assunto. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 11 horas e 31 minutos. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos ao vivo sempre no canal do YouTube da Jovem Pan, que é o Jovem Pan News, e no AM para todo o Brasil e agora também para São Paulo. Para você que está chegando agora, vamos às 10 principais notícias da manhã desta terça-feira. Articulação do governo. Presidente Jair Bolsonaro comanda nova reunião ministerial nesta terça-feira. Preso no Japão. Tribunal de Tóquio nega pedido de liberdade ao ex-presidente da Nissan, Carlos Ghosn. Ricardo Salles. Ministro do Meio Ambiente garante que o Brasil vai permanecer no Acordo de Paris para mudanças climáticas. Noite de ataques. Estado do Ceará registra novos atentados na capital e em cidades da região metropolitana. Presidência da FUNAI. Indicado para o cargo é alvo de processo na Comissão de Ética da Presidência por conflito de interesses. Segurança. Levantamento revela que o Brasil registrou um ataque a carro forte a cada 3 dias no ano passado. Imposto de renda. Receita Federal libera hoje consulta para lote residual. Queda de viaduto. Nesta terça-feira, completa 2 meses a queda da parte da estrutura do viaduto da Marginal Pinheiros, em São Paulo. Brexit. Parlamento britânico vota hoje acordo proposto pela primeira-ministra Theresa May. Greve. Funcionários de segurança anunciam paralisação em pelo menos 8 aeroportos da Alemanha e centenas de voos são cancelados nesta terça-feira. No Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau diz que condenação de canadense à pena de morte na China é arbitrária. Matheus Meirelles. Após canadense ser condenado à morte em primeira instância na China, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, chamou a sentença de arbitrária e mostrou preocupação com a postura de Pequim. Acusado de tráfico de drogas, Robert Schellenberg foi julgado nesta segunda-feira pelo Tribunal Popular Intermediário de Dalian, na província de Liaoning, no nordeste chinês. Ele já havia sido condenado a 15 anos de prisão em 2014, mas a pena foi considerada branda demais. Para Trudeau, a sentença provoca preocupação por ser arbitrária. O premier também alegou que continuará lutando pelos interesses dos compatriotas. O caso do canadense foi divulgado pela China em dezembro, logo depois que o Canadá prendeu, a pedido dos Estados Unidos, a empresária Meng Wanzhou, diretora financeira e filha do fundador da companhia de tecnologia Huawei. Livre depois de pagar fiança, a chinesa não pode sair do Canadá, que estuda extraditá-la para o território norte-americano. Outro caso que tem deteriorado ainda mais as relações entre Pequim e Ottawa é a prisão do ex-diplomata canadense Michael Kovrig. Também nesta segunda-feira, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Hua Chunying, rebateu críticas de Trudeau de que o país asiático não está respeitando os princípios de imunidade diplomática. Segundo ela, o primeiro-ministro canadense deveria estudar seriamente a Convenção de Viena para não se tornar motivo de piada. Apesar da condenação à morte, o canadense Robert Schellenberg alega inocência e deve recorrer da sentença. SUVs, caminhões e carros esportivos protagonizam o Salão do Automóvel de Detroit. E quem conferiu o evento foi o repórter Alex Rufo.
Está oficialmente aberta a temporada de caça das montadoras com a abertura do Salão do Automóvel de Detroit, o NAIAS, North American International Auto Show 2019, que pela última vez acontece durante o rigoroso inverno na região do meio norte dos Estados Unidos. Vice-líder do mercado mundial em vendas de automóveis com 18 milhões de unidades comercializadas anualmente, os Estados Unidos só perdem para a China, que ostenta o assombroso número de 30 milhões. Em terceiro lugar vem o Japão com 5 milhões, Índia com 4 e o Brasil ocupa a 8ª posição nesse ranqueamento com 2,8 milhões em 2018. Com o desenvolvimento de novas tecnologias na indústria automotiva, como autônomos, elétricos e com carros muito conectados e cada vez mais inteligentes, o CES, Consumer Electronics Show de Las Vegas, passou a roubar uma grande parte das montadoras e expositores daqui de Detroit para Las Vegas. Pensando em colocar novamente as fichas na mesa e continuar dando as cartas no mercado automotivo mundial, o Salão de Detroit passará a figurar no calendário dos salões internacionais a partir de 2020, no mês de junho, para aquecer ainda mais o verão dos norte-americanos e se afastarem do maior salão de tecnologia do planeta. O NAIAS 2020 promete pistas de off-road externas, shows, test drive para carros super esportivos, lojinhas com produtos das marcas e food trucks, que é na verdade o que traz receita para os promotores do evento e também para a cidade. Isso já acontece em grandes eventos de motorsports como as 500 milhas de Indianápolis, as provas de Daytona e a Fórmula Indy, onde o visitante deixa milhões de dólares anualmente para a cidade e para os lojistas. O frio de menos 10 graus impede que os expositores possam promover eventos paralelos para o público, que atualmente fica restrito às áreas internas do complexo, como aqui no Cobo Center. Por aqui, mesmo depois da crise mundial de 2008, os americanos continuaram fiéis às raízes e agora, com a retomada das vendas desde 2013, a tradição continua em alta com grandes picapes como a Ram 3500, a Gladiador da Jeep e a Raptor da Ford, e com os muscle cars e esportivos, ícones da cultura pop americana como Corvette, Ford Mustang Shelby GT500 e o Dodge Challenger. Com previsão de neve e sensação térmica de menos 15 graus, o Salão Internacional do Automóvel de Detroit abre suas portas para o público daqui a 4 dias, no dia 19 e vai até o dia 27. Acho que agora dá para você entender melhor o porquê da mudança do salão para o verão, fugindo do rigoroso inverno do hemisfério norte a partir do próximo ano. Alex Rufo, direto do Salão do Automóvel de Detroit, para o Jornal da Manhã. No noticiário internacional, o prefeito da Polônia morre um dia depois de ser esfaqueado durante evento público. Destaque de Vitor Moraes. Paweł Adamowicz, prefeito da cidade polonesa de Gdańsk, morreu nesta segunda-feira, um dia depois de ter sido esfaqueado diante de centenas de pessoas no domingo à noite. Ele foi levado para um hospital, passou por uma cirurgia, mas não resistiu. De acordo com a polícia, o agressor tem 27 anos e ficou os últimos 5 preso por assalto a banco. No meio de um evento de caridade, ele invadiu o palco onde o prefeito estava, o atacou com uma faca e exibiu a arma ao público. Depois ele pegou o microfone e afirmou que foi preso injustamente e foi torturado no período que passou na cadeia. O agressor foi detido logo depois do crime por agentes de segurança. O prefeito chegou a ser reanimado no local antes de ser transferido para o hospital universitário. Ele sofreu uma grave lesão no coração e outras lesões no diafragma e no abdômen. Adamowicz, de 53 anos, era prefeito da cidade portuária de Gdańsk desde 1998. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou mais uma vez o ex-governador Sérgio Cabral e o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani. Eles são acusados de lavar dinheiro de propina por meio da compra e venda de cabeças de gado. De acordo com o MP, Cabral recebeu propina de R$1 milhão da Carioca Engenharia entre 2007 e 2014. O dinheiro teria gerado operações superfaturadas. Cabral está preso desde novembro de 2016 e a pena dele chega a 198 anos e 6 meses. Pisciani foi preso 1 ano depois da Operação Cadeia Velha. Além da condenação, o Ministério Público também pediu a indisponibilidade dos bens denunciados no valor de R$13 milhões. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, está apurando se prefeituras estão impedindo concorrência de comércio em festividades. Tiago Muniz.
O CAD investiga se prefeituras estão fechando patrocínios para festas como o Carnaval e impedindo a concorrência na venda de bebida, comida e serviços. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica instaurou o inquérito na quinta-feira a pedido do então Ministério da Fazenda. Em dezembro, a pasta emitiu um parecer considerando que 19 cidades realizaram licitações para eventos populares, ferindo o direito do consumidor. Para o órgão, o prejuízo ocorre porque os contratos de patrocínio eram condicionados à exclusividade do fornecimento de uma marca específica, principalmente de bebidas. Um dos casos analisados foi o do Carnaval de Rua de São Paulo do ano passado. O Ministério da Fazenda considerou que não é possível fugir de um cenário de falta de concorrência na prática. Isso aconteceria porque, mesmo com a Prefeitura permitindo que outros blocos fechassem contratos específicos, eles representariam uma proporção muito pequena do total. Em evento nesta segunda-feira, o prefeito Bruno Covas promete prestar os esclarecimentos necessários, mas diz que vê o caso como uma discussão a ser tratada com as empresas. A impressão que a gente tem é que é muito mais relação às empresas que prestam serviço e possibilidade de conluio entre elas do que qualquer coisa relacionada à Prefeitura de São Paulo querer favorecer esta ou aquela empresa. De qualquer forma, nós estamos à disposição do CAD, como qualquer outro órgão de controle, seja ele federal, estadual, municipal, para prestar os esclarecimentos necessários. Apesar da declaração do prefeito, o CAD diz que o inquérito foi aberto apenas contra as prefeituras, em virtude do parecer do Ministério da Fazenda indicar a possível prática somente por parte delas. O Conselho afirma ainda que a avaliação em relação à atuação das empresas será feita ao longo do inquérito, que tem prazo de 6 meses. A gestão Bruno Covas está com o edital aberto para a contratação dos serviços para o Carnaval de Rua de 2019. A entrega das propostas está marcada para 22 de janeiro e o valor mínimo da licitação é de 19 milhões e 500 mil reais. O governo de São Paulo vai retomar as obras do Ferroanel e vai privatizar a CEAGESP, uma das principais estatais brasileiras de abastecimento. Vitória Abel. O governo de São Paulo anunciou nesta semana a retomada das obras do Ferroanel e a privatização da CEAGESP em parceria com o governo federal. O maior centro de abastecimento de alimentos do Brasil será concedido à iniciativa privada e terá o seu endereço transferido para um local mais afastado do centro da cidade. O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira, afirmou nesta segunda-feira que a nova área da CEAGESP será construída a um raio de 15 quilômetros de onde ela se localiza hoje e estará à beira de uma das rodovias que chegam à cidade. De várias propostas que foram feitas, 4 foram escolhidas. Essas áreas são áreas privadas, são áreas que serão geridas pela iniciativa privada, serão investidas pela iniciativa privada e deverão ser localizadas no entorno de São Paulo, ou seja, dentro fora do coração da cidade aqui, mas dentro da grande São Paulo, para que ela possa de fato atender a demanda que existe aqui. Já o Ferroanel deve ser viabilizado pela renovação do contrato com a concessionária MRS Logística. O secretário de Logística e Transporte, João Otaviano, explicou que o cronograma das obras será feito em conjunto com o Ministério da Infraestrutura. Nós vamos, através de um grupo de trabalho entre o governo do estado e o Ministério da Infraestrutura, tratar de colocar uma agenda e um cronograma para materializar essa obra. O secretário ainda afirmou que as datas para o início da nova fase das obras serão definidas nesta semana. Justiça Federal de Bauru inicia a tomada de depoimentos de testemunhas de superassalto a uma agência bancária na cidade do interior do estado. Informações com Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Nicole Fusco. Bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Nicole, a Justiça Federal de Bauru iniciou nesta segunda-feira a tomada de depoimentos de testemunhas do assalto à agência da Caixa Econômica Federal numa ação cinematográfica ocorrida no mês de setembro do ano passado, no centro da cidade de Bauru, que assustou moradores. A justiça ouvirá testemunhas como policiais civis e militares, pessoas que tiveram contato com o fato naquele dia, além de uma pessoa sequestrada durante a ação. Serão ouvidas 15 pessoas nesta semana. Outras 8 pessoas serão ouvidas no mês de fevereiro, em Rio Claro, onde 2 suspeitos foram encontrados no
dia da ação com munição, armas e R$45 mil em dinheiro. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. Receita Federal abre consulta para lote residual de restituições do imposto de renda nesta terça-feira. Destaque do repórter Fernando Martins. Os contribuintes podem acessar a Receita Federal para consultar o lote multiexercício de restituição do imposto de renda à pessoa física, que abrange restituições residuais de 2008 a 2018. Segundo a Receita, 257.094 contribuintes se encaixam nessa fatia e o crédito está disponível a partir desta terça. O montante totaliza R$667 milhões. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br ou pelo número 146 do Receita Fone. A restituição fica disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer a solicitação pela internet em um formulário eletrônico. Se o valor não for creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil para agendar o pagamento. Dando sequência ao Jornal da Manhã, segunda edição, vamos à entrevista que ocorreu mais cedo com o Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo. Nela, a bancada do Jornal da Manhã abordou a questão dos movimentos por terra e a nova configuração do governo de João Dória. O MST ou congêneres vão começar um processo de invasão de terras. Já tem ocorrido isso no Brasil, agora, inclusive nessa semana. E vai ocorrer isso em São Paulo, provavelmente em algumas regiões, mas não só, como o Pontal do Paranapanema, tal, que é uma região histórica de atuação do MST. Que é uma questão afeita ao governo do estado. Com o outro movimento urbano, MTST, é uma questão mais vinculada diretamente, mas não só, mas diretamente aos prefeitos. Como é que o governo de São Paulo vai agir em caso de invasão de terras? Olha, agir com muita determinação e dentro da lei, Vila. Quem invadiu terra está cometendo crime e, portanto, o Estado vai agir fortemente contra a invasão de terra e contra a invasão também de imóveis urbanos, né? Usando a força policial e usando a legislação para mostrar que quem invade terra e quem invade propriedade privada é um descumpridor da lei, de alguma maneira alguém que está fora da lei. E nós vamos usar a legislação contra esses movimentos. O senhor já foi presidente da Assembleia Legislativa. Agora que toma posse os novos deputados, por um absurdo da Constituição Estadual, só no dia 15 de março. Isso é um absurdo. Isso é uma leitura do passado, da emenda constitucional número 1 de 69, porém, os constituintes não foram muito felizes em São Paulo, mas pode alterar. Como é que vai ser a posição do governo do estado em relação à mesa diretora? Olha, uma relação republicana, a Assembleia são 94 deputados, enfim, ela sempre respondeu aquilo que foi importante para o governo do estado. Nós temos lá uma pulverização grande de partidos, isso aconteceu na Assembleia de São Paulo, aconteceu na Câmara Federal, né? E nós vamos aguardar a posse no dia 15 de março. Hoje o presidente da Assembleia é o deputado Cauê Macris, que tem direito à reeleição, então é natural que ele pleiteie essa reeleição. O Cauê foi um grande presidente da Assembleia, enfim, uma pessoa responsável que pautou as matérias importantes, que soube equilibrar as forças de oposição e de situação, né? Então não tenho dúvida que o Cauê tem grandes chances aí na sua reeleição. Agora teremos uma relação tranquila com a Assembleia. Eu acho que as urnas, Vila, deram um recado muito claro à classe política, né? Aqueles que permaneceram, que já vêm com alguma experiência do passado, e aqueles novos, né? A sociedade tem pressa na solução dos seus problemas, a sociedade quer um diálogo franco com a comunidade, com o mundo político, né? E foi isso que, de alguma maneira, o governador João Dória, durante a campanha, fez, né? Um diálogo franco, aberto, mostrando as suas posições, quem goste, quem não goste, mas mostrando claramente aquilo que ele pensa, né? E é assim que o governador Dória se comportará como governador de São Paulo, né? Não só colocando em prática as suas ideias, mas falando aquilo que pensa e dando a sua opinião sobre as questões importantes de São Paulo e do Brasil. Governador Rodrigo Garcia, assim que o governo tomou posse, o secretário da Educação, Rocieli Soares, que foi do governo de Michel Temer, declarou que pelo menos 2,5 milhões de alunos aqui de São Paulo podem perder aula por falta de professor. Como que é possível resolver esse problema? É inaceitável que alunos fiquem sem
sem aula por causa de falta de professor, e também existe algum problema com entrega dos kits escolares? De que maneira a gestão está tratando essa área da educação? Olha, com muita prioridade. O governador Dória já fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Dias Toffoli concedeu a liminar para que nós possamos continuar com cerca de 8.000 professores temporários, né, dando aula na rede estadual de ensino. Esses professores fariam muita falta e eles gerariam, sem dúvida nenhuma, grande parte da rede sem aulas importantes, e nós agimos rápido e o ministro Dias Toffoli atendeu o pedido de São Paulo, deu uma liminar e nós esperamos que não tenhamos essa falta de professores no início do ano letivo. O secretário Roscielli tem uma missão do governador, que é recuperar os indicadores de São Paulo, né? Não é pretensão de São Paulo querer ser o primeiro do Brasil, pelo contrário, nós temos condições de ter a melhor educação do Brasil, principalmente no ensino do segundo grau, que é a grande responsabilidade que São Paulo tem. Nós caímos no ranking no ano passado e o secretário Roscielli já, enfim, tem um trabalho junto com a rede, com os mais de 90 delegacias de ensino, muito focado na recuperação da qualidade do ensino e, em paralelo, melhorando as condições dos professores, né? Então, esse problema com a liminar do ministro Dias Toffoli está superado nesse primeiro momento, mas é um problema estrutural de São Paulo. Nós temos quase 60.000 professores temporários, né? E nós precisamos, enfim, ter concursos públicos, ter professores mais preparados para que a gente tenha um ensino de qualidade. O foco do secretário Roscielli é justamente a valorização do professor e o aprendizado do aluno. Existe um plano para reduzir o número dos temporários, para que os temporários se tornassem professores definitivos, mas até hoje isso não sai do papel. Vários concursos públicos foram feitos no passado que infelizmente não geraram o resultado esperado, né? Mas eu não tenho dúvida que a experiência do secretário Roscielli e principalmente a objetividade dele, né? Um foco muito claro no aprendizado do aluno, a reformulação dos materiais didáticos de São Paulo, das apostilhas de São Paulo, para que a gente já possa, no próximo IDEB, recuperar as posições que São Paulo perdeu nos últimos anos. Voltando à questão política, dificilmente, eu não sou pitonisa, Cauê Macri será reeleito presidente da Assembleia Legislativa, nessa correlação de forças que tem. Há uma outra candidatura de Janaína Pascoal, do PSL, que já recebeu uma votação histórica e nunca vista no Brasil, de 2 milhões de votos para deputada estadual, que dificilmente será repetido tal votação. O governo, como é que o governo vê essa questão? Coexistiria com uma possibilidade de ter à frente do Legislativo Estadual uma deputada do PSL que não foi originalmente no primeiro turno da eleição, fez parte da coligação de João Dória? Olha, Vila, essa é uma decisão que os deputados vão ter que tomar, né? A votação é aberta na Assembleia, diferente da Câmara Federal, enfim, o deputado declara o seu voto em quem ele quer que presida a Assembleia. Eu acho que a deputada Janaína Pascoal, ela vai trazer uma grande experiência que ela tem na área acadêmica e na área da militância do direito constitucional brasileiro para a Assembleia, então ela vai agregar valor à Assembleia pela experiência que ela adquiriu, né? E eu não tenho dúvida, enfim, o PSL é um grande partido em São Paulo, é um grande partido no Brasil, né? Saiu de poucos deputados para a segunda maior bancada em Brasília, para a primeira maior bancada na Assembleia, então é a realidade que nós vamos viver. Nós temos uma ótima relação com o governo Bolsonaro, o governador João Dória já declarou, enfim, apoio às principais medidas. A agenda do governo Bolsonaro na área econômica é muito parecida com a agenda que o governador Dória defende, com a agenda que eu mesmo, meu partido Democratas defende, né? Então nós vamos conviver com muita tranquilidade e ficamos muito felizes que deputados como a Janaína Pascoal vão engrandecer o Legislativo Paulista, vão agregar valor e qualidade ao debate da Assembleia. E governador, só pra gente fechar, essa ligação, essa interface do Palácio dos Bandeirantes com a Assembleia, que seria feita por Gilberto Kassab, mas todos nós sabemos, ele se afastou no começo da gestão para se defender de acusações, enfim. O senhor acha que ele volta para o governo? Olha, Tiago, ele tem toda a tranquilidade agora, enfim, e tempo para se dedicar à sua defesa, né? O Kassab tem uma qualidade de um grande articulador, um hábil articulador político, e por isso foi convidado pelo governador Dória para cumprir esse papel de articulação política. Pediu licença para poder se defender e eu espero que ele possa, de maneira rápida, apresentar suas razões e isso ser esclarecido pela justiça brasileira. Perfeito. Recebemos aqui nos estúdios do Jornal da Manhã da Jovem Pan o vice-governador de São Paulo, o secretário de governo, Rodrigo Garcia. Secretário, mais uma vez, obrigado pela visita, pela gentileza e boa sorte. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Vílio. Um abraço a todos os ouvintes da PAN.
A entrevista completa com 21 minutos você confere no canal do YouTube Jovem Pan News. O médium João de Deus foi denunciado nesta terça-feira por novos crimes de estupro de vulnerável e abuso sexual mediante fraude durante atendimentos espirituais realizados em Abadiânia. Além disso, o Ministério Público fez um novo pedido de prisão. O documento envolve crimes contra 2 mulheres de Goiás e 3 de São Paulo. Além das 5 vítimas, a denúncia conta ainda com relatos de mais 8 mulheres do Distrito Federal, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Rio Grande do Sul. Ele segue preso no núcleo de custódia e nega os crimes. Vice-premier italiano Matteo Salvini agradece a intervenção de Jair Bolsonaro no caso de Cesare Battisti. De Brasília, Luciana Verdolin. Olha, o presidente Jair Bolsonaro conversou ontem com o ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, que fez questão de agradecer o empenho do governo brasileiro em solucionar o caso. Durante conversa por telefone, Salvini disse que sem a participação de Jair Bolsonaro, a extradição de Cesare Battisti, que foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 4 pessoas na Itália, não teria sido viabilizada. Ainda de acordo com o representante do governo italiano, o presidente brasileiro tem uma excelente imagem junto ao povo daquele país. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, afirmou durante a conversa que a conclusão do caso é um sinal claro de que o Brasil não vai mais aceitar criminoso travestido de perseguido político. Ainda de acordo com ele, o caso simboliza o fim da impunidade nacional e internacional. O governo brasileiro comemorou no fim de semana a prisão de Battisti na Bolívia e colocou inclusive um avião da Polícia Federal à disposição para trazê-lo ao Brasil e a partir daqui extraditá-lo. O que se comenta é que as autoridades italianas avaliaram que seria melhor Battisti embarcar direto da Bolívia para evitar qualquer tipo de medida judicial, como um habeas corpus, por exemplo, aqui no Brasil, que atrasaria o embarque. De Brasília, Luciana Verdolin. O Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Você fica agora com Camisa 10 e você pode acompanhar o programa com imagens ao vivo pelo canal Jovem Pan Esportes. Nós voltamos amanhã das 10 ao meio-dia e você também pode nos acompanhar por imagens no canal do YouTube Jovem Pan News. Se inscreva no nosso canal e também acione o sininho para saber quando nós estivermos ao vivo. Um ótimo dia para você e até amanhã. Jovem Pan News. Jovem Pan.